Finalmente aconteceu, a gente finalmente sabe qual vai ser o próximo time do Kevin Durant para ele realmente pedir uma troca daqui a 3 anos de novo. Brincadeiras à parte, a negociação foi concretizada, vazou ontem no domingo que o Houston Rockets tinha conseguido fechar uma troca com o Phoenix Suns pelo Kevin Durant. Então vamos analisar como vai ficar esse time do Rockets agora com o KD e também como foi a troca pro lado do Phoenix Suns, como vai ser o futuro provavelmente dessas duas franquias a partir de agora. Lembrando que a troca finalizada ficou praticamente assim. O Kevin Durant indo pro Rockets e o Suns recebendo Jalen Green, Dillon Brooks, a escolha 10 do próximo draft e 5 escolhas de segunda rodada. Começando para analisar o lado do Houston Rockets, como que fica esse elenco deles? Será que eles realmente se colocaram a partir de agora como um dos verdadeiros candidatos a título nos próximos anos? Já vazaram algumas informações aí que o time que eles planejam realmente ser o titular deles para essa próxima temporada vai ser Fred VanVleet, Amen Thompson, Kevin Durant, Jabari Smith Jr. e Alperen Sengun. Dessa forma, atualmente eles teriam vindo do banco Steven Adams, Tari Eason, Reed Sheppard, que deve ganhar bem mais oportunidades agora, e Cam Whitmore. De cara eu já olho para esse elenco e acho que principalmente vindo do banco faltam algumas peças. Mas para ser mais exato, desde que essa troca começou a ser veiculada como uma possibilidade, fiz até um vídeo falando que eu não acho que essa era uma boa opção pro Rockets. Por que eu achava isso? Porque eu continuo achando que parte dos problemas que eu via lá existem ainda nessa troca já concretizada, já vazada. Primeiro de tudo, olhando esse elenco titular, principalmente, falta muito arremesso de 3 pontos, mesmo com a vinda do KD, que é muito bom nessa parte do jogo, Fred VanVleet, apesar de ser um cara que é conhecido por isso na carreira, se a gente for analisar as estatísticas dele, principalmente nessa temporada, não é um arremessador confiável. Amen Thompson até mostrou algumas coisas novas ofensivamente do jogo dele nos playoffs, mas também não é um cara que tem isso no repertório dele por enquanto, tá longe, inclusive, de ser um arremessador confiável. O Jabari Smith pode ainda se tornar um arremessador de fato consistente, mas agora, por enquanto, não é também. Alperen Sengun, mesma coisa. Então a gente estaria falando aqui de um quinteto titular que só tem o KD realmente como um cara que vai arremessar e você não precisa torcer para não ser uma tijolada. Até aí você pode ir atrás de peças complementares ainda nessa free agency e tentar melhorar um pouco essa parte com jogadores também vindo do banco. Mas não é só essa a minha preocupação. O que eu falei já naquele vídeo e vou repetir agora é que mesmo assim, depois dessa troca, esse time continua sem uma capacidade ampla de armação ofensiva. O que eu quero dizer com isso? Não existe aqui um armador tradicional e nem um cara para infiltrar a defesa adversária. O Kevin Durant nesse momento da carreira, com essa idade, depois de tantas lesões acumuladas, já não é mais há muito tempo um cara que infiltra a defesa adversária em direção à cesta. Ele é um cara que tem um volume alto de arremessos e ele pontua muito bem, de maneira eficiente dessa forma, porque ele é de fato um dos melhores jogadores do mundo, da história nesse quesito, mas isso é um atributo muito necessário para qualquer ataque que funciona na NBA e nenhum desses outros caras do time faz isso com realmente proficiência. Tanto que nesses playoffs quem tentou fazer isso mais um pouco, foi o Amen Thompson, até mostrou coisas interessantes, mas está longe de ser um cara que você confia que vai poder atacar a cesta consistentemente e fazer o time adversário tremer um pouco na base defensiva deles para parar alguma jogada. Tanto que nesses playoffs eles foram o terceiro pior time em porcentagem de assistência, que é quantas posses que eles de fato conseguiram pontuar, quantas delas vieram de assistências. É um time que não troca muitas passes que resultam em cestas. Da mesma forma, terceiro pior time dos playoffs em eficiência de arremesso e o quinto pior em true shooting percentage. E não foi só nos playoffs, na fase regular eles foram só o 12º melhor ataque, apesar de ser a segunda melhor campanha da Conferência Oeste, e o pior time da liga em porcentagem de assistências, além de continuar sendo um dos piores em eficiência de arremesso e true shooting. Tudo isso porque eles não têm um armador e já não tinham esse cara que era tão bom sendo um infiltrador. Quem fazia isso, de fato, com um pouco mais de volume no time deles era o Jalen Green, que agora está negociado para o Phoenix Suns. Então eu me preocupo muito com o ataque deles, que já não era nem de longe a principal força desse time, foi um time que chegou até onde chegou por conta da defesa. Apesar do Kevin Durant ser um cara absolutamente histórico ofensivamente, nesse momento da carreira ele não é o jogador que resolve os problemas que o Houston Rockets vem apresentando já desde essa temporada. Eu imagino que parte do pensamento deles é que o Alperen Sengun
pode continuar crescendo enquanto um armador a la Sabonis, a la Jokic, mas apesar dele ser muito bom também fazendo isso, eu não acho que ele vai chegar nunca no nível desses dois, principalmente, claro, do Nikola Jokic. E mesmo se ele fizer isso, só resolve parcialmente o problema. Eu acho que nesse momento eles estão contando muito com uma possível crescente do Reed Sheppard, podendo ser esse grande armador que vai crescer dentro desse elenco e eventualmente se tornar um titular, quem sabe. Acho que é uma aposta, ele com certeza vai ter mais tempo de jogo na próxima temporada, mas por enquanto ele não mostrou nada que realmente valha essa confiança para um time que está tentando ganhar em breve. Então, apesar desses problemas, eu acho que sim, o Houston Rockets consegue se consolidar entre os 4 melhores times do Oeste. Apesar de ter ficado em segundo na temporada regular, a gente viu nos playoffs que eles não eram realmente um dos 4 melhores times. Para essa temporada a gente estava falando de Thunder, obviamente, e colocaria também no balaio Nuggets, Warriors e Timberwolves, Clippers e Lakers numa prateleira abaixo. Eu acho que agora o Rockets consegue se colocar entre esses 4 primeiros. Nas circunstâncias corretas eu consigo até ver esse time sim indo até relativamente longe nos playoffs. Mas para realmente se tornar uma força temida no Oeste e quem sabe realmente se colocar como um time para disputas de título, eu acho que eles precisariam de um upgrade na posição 1. Fred VanVleet é um cara bom, um cara que contribui também defensivamente, mas ele não é um armador puro, não é um cara que tem essa capacidade de armar o jogo, de distribuir assistências em alto nível, não é um slasher, não é um cara que infiltra a defesa adversária em direção à cesta. Muito diferente disso, vocês viram nos playoffs, que o melhor momento dele é quando ele realmente consegue mandar muita bola de 3 e finalmente acertar elas. Considerando que o Rockets ainda tem algumas escolhas de draft no plantel deles, ainda tem algumas capacidades de fazer trocas para o futuro, eu acho que eles poderiam tocar essa primeira temporada com o KD e depois, quem sabe, fazer um all-in em outra peça para a posição 1. Quem sabe um Jamoran, quem sabe um Tyrese Maxey, considerando que esses dois caras podem acabar entrando no mercado de trocas, dependendo do que acontecer no time deles, já em breve. Aí sim eu veria esse time futuro como realmente um dos melhores times do Oeste e com capacidade de fato de, quem sabe, ameaçar um OKC Thunder ou uma outra equipe. Apesar das minhas preocupações, eu vou dar uma nota 8 para o Houston Rockets. Porque eu achava que, além do Jalen Green, eles teriam provavelmente que abrir mão do Jabari Smith Jr. nessa negociação. E além disso, mais importante até, eles só tiveram que mandar uma escolha de primeira rodada em retorno para o Phoenix Suns. Ou seja, o preço final acabou não sendo tão grande assim. Acho que o KD traz um respiro imediato para eles, alavanca um pouco o time deles para outro nível e permitem a eles tentar achar essa outra peça depois que provavelmente pode vir para de fato alavancar eles realmente para outro patamar. E como que fica o lado do Phoenix Suns nesse balaio? A principal peça que veio nessa negociação, foi o Jalen Green. Ele é um jogador jovem que era muito consistente já nessas últimas temporadas. Às vezes tinha atuações muito boas que realmente pareciam colocar ele como um All-Star, mas eram sempre seguidas de atuações péssimas que realmente mostravam que ele ainda é um jogador bem cru. Mas dá pra dizer com clareza que o talento tá lá. Se o Suns quiser ser otimista, o retrospecto recente de times que abriram mão de jogadores jovens com muito potencial por estrelas mais consolidadas não tem sido favorável para o lado que abre mão de juventude, Exemplos como o do Tyrese Haliburton saindo do Kings pro Pacers, ou até do Shea indo do Clippers pro Thunder. Eu não acho que ele vai chegar nesse patamar de jogador, muito provavelmente. Mas se o Suns quiser sair dessa negociação no frigir dos ovos como grande vencedor, eles vão ter que desenvolver, vão ter que catapultar o jogo do Jalen Green para um outro patamar. O time deles nesse momento estaria mais ou menos com Bradley Beal, Devin Booker, Jalen Green, e é muito difícil de saber qual seria o resto do time titular, porque nesse momento o elenco deles tem praticamente 7 jogadores basicamente na mesma posição. Bradley Beal, Devin Booker, Jalen Green, Dillon Brooks, Grayson Allen, Royce O'Neal, Cody Martin são jogadores com funções parecidas, o que mostra que esse time não tem nenhuma profundidade de elenco. Faltam jogadores na posição 1, na posição 4 e na posição 5. E para uma equipe que estava pensando em se reconstruir para já tentar ser competitiva, já falo aqui que isso falhou, como era esperado já. Uma direção mais normal para esse time seria de ir atrás de uma reconstrução completa, tentar negociar talvez o Devin Booker e ver o que eles conseguiriam pegar em retorno em termos de jogadores jovens e escolhas de draft, que eles têm muito poucas nesse momento. Eles podem olhar para algumas peças que eles têm no elenco atualmente e tentar negociar agora para tentar fazer um elenco um pouco mais completo, um pouco mais redondinho. Devin Booker e Jalen Green eu consigo ver os dois jogando juntos e jogando bem, mas depende muito de qual vai ser o resto do elenco. Em todo caso, eu não vejo nenhuma forma desse time ser um time de playoffs na próxima temporada na Conferência Oeste.
E pra gente dar uma nota aqui pro Phoenix Suns também, considerando que pra adquirir o Kevin Durant eles tiveram que abrir mão de 5 escolhas de draft primeira rodada, além de jogadores bons também, eles só receberam uma escolha de primeira rodada em retorno e o Jalen Green como a principal peça. Nesse momento, ainda vamos esperar o que o Jalen Green vai realmente virar lá em Phoenix, mas a troca como um todo eu vou dar um 4 de 10. Mas o que eu penso dessa troca nesse momento é mais ou menos isso. Essas foram as minhas considerações. Deixe aí nos comentários as suas, o que você acha dessa troca, tanto pro lado do Rockets quanto pro lado do Phoenix Suns. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você é novo por aqui e fica de olho que tem conteúdo novo saindo todo dia. Um abraço!